Fala galera, tudo tranquilo? Como eu tinha comentado com vocês então, o conteúdo dessa semana envolve algumas válvulas especiais, tá? São alguns componentes auxiliares que vão ser utilizados em algumas lógicas específicas dos circuitos com vocês, tá? Bom, vamos começar vendo então aqui as válvulas mais simples que a gente tem nessa lista, que são essas duas válvulas aqui. A válvula de retenção e a válvula de retenção com mola, tá? A válvula de retenção ela serve então para manter o sentido de fluxo em um único sentido, né? Ela vai ter um êmbolo ali que em um dos sentidos vai trancar e no outro ele vai liberar a passagem de ar, tá? A válvula com mola ela funciona no mesmo, né, do mesmo modo, só a única diferença é que ela vai ter uma mola para manter uma certa pressão nesse êmbolo, né? Para que evite qualquer tipo de vazamento, alguma coisa desse tipo, tá? Então, elas são basicamente a mesma coisa, mas tem essa funcionalidade. Dando sequência aqui, a gente vê a válvula alternadora, que é essa válvula aqui. Ela também funciona com base em um êmbolo, tá? Mas o princípio dela é completamente diferente. A gente tem três vias, né? Duas entradas e uma saída. E para que serve essa válvula? O caso mais comum de ser utilizado ela é quando a gente precisa de dois pulsos ativando um único lugar. Tá? A gente tem esse circuitozinho aqui de exemplo, ó, onde a gente pode, por exemplo, ter duas válvulas distintas, né, em lugares diferentes, acionando a válvula de controle. O que acontece? Se eu simplesmente ligar as duas juntas aqui, né, tirar essa válvula aqui, se eu simplesmente ligar as duas com T, com a conexão em T, o que vai acontecer? A saída de ar da primeira válvula vai poder escapar pelo escape da outra válvula, né? E aí entra essa válvula alternadora. Esse êmbolo que a gente tem ali vai bloquear a via oposta e vai impedir que esse ar escape, né? Ó. Então, o êmbolozinho que tem ali dentro do componente vai trancar sempre a via oposta, tá? Então, toda vez que a gente tiver mais de um pulso sendo ligado para fazer uma ativação de alguma coisa, algum acionamento, a gente precisa usar essa válvula aqui, tá? Muito bem. Na sequência, a gente tem a válvula de simultaneidade, tá? A válvula de simultaneidade, ela é até parecida, a simbologia dela, mas o princípio de funcionamento é completamente diferente, tá? Na válvula de simultaneidade, a gente vai precisar ter os dois pulsos acionados nas duas entradas para poder ter uma saída, tá? Então essa válvula aqui ela serve para somar pressões. Então sempre que eu tenho dois pulsos, né, ativos, ela vai conseguir liberar o acionamento, tá? Então, olha só, se eu acionar um aqui, ela empurra esse carretel interno aqui para a lateral e não permite a passagem de ar. Mesma coisa do lado inverso. Né? Agora, se eu acionar as duas, aí a gente tem um acionamento na saída. Tá? No circuito que eu passei para vocês na semana passada, a gente via alguma coisa parecida com isso, né? Fazendo o acionamento de duas válvulas em série. Né? Então, se eu tinha o acionamento da primeira, ele não permitia a passagem através da segunda. E a mesma coisa, né? Se eu acionasse a segunda, eu não ia ter ar, porque a primeira não estava mandando. Então, este camarada aqui, né, essa válvula aqui, ela tem a mesma funcionalidade de usar as duas válvulas em série. Só que a gente está usando aqui um componente a mais. Muitos vão dizer, né? Ah, mas qual é a vantagem? Se eu só estou usando um componente a mais, então não tem por que eu fazer desse jeito, né? Mas às vezes
os pulsos não podem ser modificados, né? A gente tem eles em lugares distintos e a gente só precisa fazer essa somatória sem modificar as bases. Ou enfim, as aplicações podem trazer essa necessidade, tá? Bem bueno. Na sequência, a gente tem... vamos dar uma olhada aqui nessas válvulas, que elas são parecidas com as válvulas de retenção ali, tá? Só que elas têm uma viazinha especial que serve ou para fazer o travamento ou para fazer o destravamento delas. Então aqui nessa primeira a gente vai ter a válvula que vai poder ser desbloqueada, né, acionando a via 12, independente de ter ou não o fluxo em um sentido ou outro, tá? E essa outra aqui, ela já é o contrário, né? Enquanto que eu mantiver pressão na via 10, ela nunca vai desbloquear, tá? Elas podem ser utilizadas em alguns circuitos aí que exigem ordenação especial, né? Tipo, por exemplo, é possível que a gente faça todos os circuitos que a gente faz com articulados sem usar os articulados, só com a ordenação, né? Então, cada fim de curso vai liberando o próximo fim de curso, né, de fazer o seu acionamento. Então, a gente pode usar esse tipo de válvula para isso, certo? São mais baratas do que usar outras válvulas de bloqueio. Beleza. Depois, o que a gente tem? Vamos dar uma olhada nas válvulas de controle de fluxo, tá? Deixa eu voltar ao alternador aqui. Nas válvulas de controle de fluxo, a gente tem primeiramente essa válvula aqui, que seria a válvula base, né? Ela é uma válvula de controle de fluxo com ajuste. Então é basicamente como se fosse uma torneira, né? Quanto mais a gente abre, mais ela vai permitir a passagem de ar. E fechando, o contrário. Interessante ver aqui que se eu quero, por exemplo, fazer, né, o ajuste de velocidade no avanço do cilindro, né, a gente vai precisar colocar ela aqui, obviamente. Só que o problema dessa válvula aqui é que ela vai estar controlando a velocidade do ar que entra para dentro do cilindro, mas ela também vai controlar a velocidade do que sai do cilindro, né? Quando ele retornar, o ar que está lá dentro daquela câmara vai também ser estrangulado pela válvula, né? Então, ó, no avanço ele reduz a velocidade e no retorno também, tá? Para resolver esse problema aí, a gente tem essa válvula aqui, que é a válvula direcional, tá? A válvula de regulagem de fluxo unidirecional. Então essa válvula aí, ela junta a válvula de retenção para fazer com que o ar seja obrigado a passar pelo estrangulamento em um sentido, que é o sentido aqui da retenção, e no outro sentido ele pode passar livre por dentro da válvula de retenção, né? Olha só. Mostrando o funcionamento, ele avança de forma lenta, né, porque ele é obrigado a passar aqui pelo estrangulamento, e no retorno ele volta aqui, né, através da válvula de retenção, então ele volta com a velocidade máxima, certo? Muito bueno. Depois a gente tem aqui os temporizadores, tá? A gente tem tanto temporizador que seria o on delay, né, o temporizador normalmente fechado, que depois de um tempo vai permitir a passagem de ar, e o normalmente aberto, né, que vai iniciar permitindo a passagem de ar, e se a gente contar tempo ele vai travar então a passagem do ar, tá? Na maior parte dos casos a gente vai usar o temporizadorzinho on delay, que é o cara que vai destrancar, né, que vai permitir a passagem de ar depois de um certo tempo. Ele é mais simples, ele só tem uma via de entrada e uma saída, porque ele é sequencial, né? Quando ele recebe ar, ele começa a contar tempo e depois de um tempo ele permite a passagem. E a maior parte das aplicações que a gente vê por aí permite que a gente use o on delay, mesmo nos casos onde a gente
usaria o outro, tá? Então, como exemplo aqui, ó, vamos fazer com que esse temporizador ative o retorno, né, só depois de um certo tempo. Vou colocar aqui o fim de curso. Aqui. AF de 0 a 10. Tá. Não, de 90 a 100. Aí. Colocamos F aqui embaixo. Agora então o que acontece? Ele vai lentamente. Quando ele aciona o AF, ele conta tempo e aí retorna. Né? Temporizadorzinho então serve para criar um delay entre as ações. Nosso último componente seria o contador de ciclos, tá? Contador de ciclos, então, ele vai contar pulsos, né? E depois de uma certa quantidade de pulsos determinada ali pelo usuário, ele vai liberar ar na saída dele, tá? Então, olha só, vou colocar um AI aqui de 0 a 10. E vamos trocar esse camarada aqui por um rolete articulado no retorno. Aqui de 10 a 20. Já que ele é articulado, né? E aí o que eu tenho agora? Eu tenho um circuito que vai se reiniciar automaticamente, né? Então, ó, avança, conta tempo, retorna. Avança, conta tempo, retorna. Repare no contador lá, ó. Eu já liguei a via 12 dele na saída do temporizador, então ele está contando. Tá? O que a gente tem que fazer agora é determinar o que fazer com esse pulso da via 2, né, para parar o circuito. Como é que a gente pode fazer isso para parar o circuito? A gente tem algumas opções. Tá? A mais correta delas, digamos assim, seria impedir que o pulso de AI, né, continue reiniciando o circuito. Continue o reinício. Então, vou pegar aqui, vou abrir um pouco de espaço. Vou colocar uma válvula aqui na sequência. E essa válvula que eu vou colocar, ela vai ser uma válvula bem específica. Ela vai ser uma válvula que vai permitir a passagem de ar. Aqui, vou colocar uma. Ela vai permitir a passagem de ar na posição inicial dela, então ela vai ser uma válvula normalmente aberta. E depois de 3 ciclos, a gente vai colocar aqui a ligação da via pneumática no contador de ciclos. Aí o que acontece? Quando ele contou o terceiro ciclo, ele corta aqui a passagem de ar para o pulso que reinicia. Então ele não deixa mais o pulso que reinicia receber ar. E aí, consequentemente, ele não consegue mais reiniciar, né? O último pulso agora, ó. E aí, como ele trancou lá, ele não consegue reiniciar. Beleza, galera? Esses aí são os componentes que a gente tem para ver. Tem mais alguns aqui que a gente não chega a dar importância, tá? O escape rápido, essas válvulas variáveis aqui, porque eles não são tão utilizados na indústria, tá? Mas, caso vocês queiram, podem dar uma pesquisadinha neles, que eles são interessantezinhos também, tá? Para vocês desenvolverem, então, vou colocar aqui um circuitinho específico como exercício, certo? Vamos lá. A mais, B mais, espero 2 segundos, volto B, avanço C, espero 2 segundos, retorno C e retorno A. Aonde o A e B tem controle de velocidade no avanço e o C
aquele controle de velocidade no retorno. Além disso, o circuito todo deve acontecer 3 vezes. Tá? Então esse aqui é o circuito que eu quero que vocês desenvolvam. De novo, então. Avanço A, avanço B, espero 2 segundos, retorno B, avanço C, espero 2 segundos, retorno C e retorno A. Vai fazer isso tudo 3 vezes, né? E aí ele vai parar. Uma última coisinha aqui é em relação ao reset, tá? O reset, que é esse 10 aqui, ele pode ficar sem nada, assim, como ele tá, porque a gente pode resetar clicando no contador de ciclos, ou a gente pode colocar um reset de uma válvula pneumática, tá? Se fosse um outro circuito que execute mais alguma coisa depois aqui, né, a gente deveria reiniciar o circuito automaticamente, por exemplo, com esses pulsos que acontecem depois, tá? Mas aqui a gente pode só colocar uma válvulazinha e tudo beleza. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, então, me chame no WhatsApp ou lá no Classroom, beleza? Valeu, falou!